Eu sou Gabi, esse é o nosso gabinete e o vídeo de hoje é sobre esquizofrenia. Esse vídeo faz parte daquela série que eu comentei com vocês, né, que eu vou fazer lançando vídeos curtinhos a respeito de alguns quadros diagnósticos. Você já tem o primeiro vídeo sobre o que é adoecimento mental a partir da perspectiva humanista. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição e você pode assisti-lo também. É muito comum que as famílias tenham muita resistência com o diagnóstico de esquizofrenia. E acham que às vezes é um transtorno mental que não tem possibilidade, que é muito complicado, que é um transtorno mental que vai limitar muito a vida do paciente, né? Isso não quer dizer que as limitações não aconteçam, mas que a gente vai precisar cuidar, né, com muita atenção dentro de alguns pontos específicos. A esquizofrenia faz parte, né, do que a gente chama de psicose. É talvez o quadro mais comum. A psicose seria um rompimento de realidade. Então, se a gente for pensar em uma organização psíquica, né, dentro da realidade, esse cliente vai apresentar um rompimento de realidade. É como se a gente estivesse assistindo um filme e a gente entendesse que esse filme é um filme. A gente entra nessa história, a gente participa dessa história, a gente se comove com essa história, mas assim que o filme termina, a gente consegue também sair desse filme, até mesmo depois que a gente fica pensando horas ou dias nessa história, a gente entende que existe uma separação entre essa realidade do filme e a realidade que a gente vive. Nos transtornos psicóticos, o paciente então assume uma outra realidade de vida, né? Apresenta o que a gente fala de delírios, muito possivelmente alucinações também, um discurso desorganizado. A partir do discurso desse cliente que a gente muitas vezes identifica a questão do rompimento de realidade, né? O comportamento também apresentando algumas características muito particulares e dando indícios então de uma desorganização psíquica. O delírio é uma alteração de pensamento, é uma alteração de juízo de realidade. E a alucinação é uma alteração senso-perceptiva. Então, é uma alteração aí, né, na escuta, uma alteração na visão. Então, às vezes é muito comum o paciente relatar que ouve vozes, né, que tem visto algumas coisas. Então, o paciente precisa apresentar esse rompimento de realidade, marcado aí por delírio, alucinação, os dois se complementando, o discurso organizado, desorganizado, o comportamento desorganizado, né? Precisa apresentar também prejuízos de funcionamento na sua vida cotidiana. Esquizofrenia não é o único tipo de psicose, existem vários tipos, é como se fosse um espectro, né? Se você for pensar num espectro de cores, então tem algumas variações, é assim também dentro das psicoses, e a gente pensa sempre que a família precisa de uma orientação muito próxima, a família precisa, né, de um trabalho muito próximo, de conscientização, porque muitas famílias tendem a não aceitar o diagnóstico, muitas famílias tendem a entender que esse caso é um caso assim perdido, e na verdade não é. É um caso que precisa de uma adequação medicamentosa, precisa de um trabalho terapêutico bem feito, para que os prejuízos sejam minimizados e que para que esse paciente tenha uma boa qualidade de vida. Sobre as causas da esquizofrenia, a gente tem um atravessamento genético marcante, a gente tem as questões de um estresse marcante que propicia, né, um sofrimento marcante que propicia esse rompimento de realidade. E a gente também tem, em alguns casos, o uso da maconha como um potencializador para os surtos psicóticos, né? Então, não tem como, na experimentação, a pessoa, por exemplo, saber se ela tem uma tendência ou não. E aí acontece esse surto psicótico muito especialmente em função do uso da maconha, né? Como eu falei, o meu vídeo eu acho que é importante para esclarecer isso. Se a gente fizer um tratamento medicamentoso adequado, um acompanhamento psicoterapêutico, né, ou um acompanhamento terapêutico adequado, a gente vai sim conseguir bons resultados. Essa pessoa consegue viver com menos sofrimento,
Porque quando a gente fala em transtornos mentais, a gente está falando em sofrimento, né? Quando a gente fala em adoecimento mental, a gente está falando em sofrimento. O diagnóstico é feito dentro de um padrão cultural, é claro, né? Porque para eu poder determinar aquilo que está dentro ou fora da realidade, né? Dentro ou fora da normalidade, a gente usa uma sustentação cultural para fazer isso. Mas não quer dizer que essa sustentação cultural, ela deve ser sempre seguida, né? Então, muitas vezes a gente vai chamar de adoecimentos coisas que não são adoecimentos, mas a gente faz uma condenação via esse padrão cultural. Só queria fazer essa observação, mas identificados os sintomas, identificadas as questões que eu mencionei de sofrimento, de rompimento de realidade, né, do delírio, da alucinação, de um comportamento grosseiramente desorganizado, é necessário que a gente procure uma ajuda terapêutica e uma ajuda também medicamentosa, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um beijão! Satisfação pelo clique, fake, a vontade critique, não é tão só corrente. Tamo aguardando o convite.